Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, queria destacar aqui o quanto o Pedrinho salvou o Vasco de algo muito pior. A gente tem que cravar e registrar isso, porque a administração do Pedrinho na presidência do Vasco livrou o Vasco de um imbróglio jurídico que poderia ser complicadíssimo. E vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, deixar o like, se inscrever no canal. E aqui estão as instruções. Você vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, clicar no link, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. E o melhor, você baixa o app do SofaScore totalmente de graça. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de terça-feira, porque estão pipocando várias notícias sobre a 777, que é a complicadíssima SAF que comprou o futebol do Vasco em 2022, e as notícias são da confirmação daquilo que a gente já lia e imaginava, de que a 777 não tem nenhuma condição de ter clube algum, né? É uma empresa em condição pré-falimentar ou falimentar já, e isso impacta muito no Vasco. A notícia é que o site norueguês Josimar Football, é curioso o nome, mas é um site que conhece da questão, um site norueguês chamado Josimar Football, que tem muitas informações sobre o tal do fundo 777, ele traz a informação de que todos os ativos é um termo que a gente diz, todos os bens de valor que a 777 tem estão sendo colocadas à venda pelo ACAP, que é uma seguradora que agora tem a administração, empresa que tem, digamos, o controle de tudo que tem a 777. Esse site chamado Josimar Football trouxe nesta semana, trouxe na segunda-feira, de que todos os bens da 777 estão sendo vendidos, entre eles iate, jatinho e clube de basquete e também os clubes de futebol. Essa foi a informação. Em outros momentos, esse site chamado Josimar Football, que é da Noruega, todas as informações que ele trouxe envolvendo a 777, ele acertou, e a última é exatamente essa, de que os bens da 777 estão sendo colocados à venda por essa seguradora chamada ACAP, e que isso inclui também o Vasco, né? Então a gente já sabe dessa informação, sabe que vender os clubes tem sido difícil. A 777, além do Vasco, tem o Genoa na Itália, tem também o Standard Liège na Bélgica, tem o Hertha Berlim na Alemanha, o Melbourne Victory na Austrália, tem um pedaço societário do Sevilha da Espanha, além do Red Star da França. Então, esses são os clubes que tem a 777, e acho que está muito claro, está muito configurado que foi uma barca furada que o Vasco entrou, porque a empresa, desde o início, com situações muito questionáveis, seguidas situações em que não houve o cumprimento dos aportes, cumprimento do que deveria ser feito do ponto de vista de administração por parte da 777. De fato, houve investimento no Vasco, investimento importante até no meio do ano passado, que evitou, os reforços que chegaram evitaram que o Vasco caísse para a segunda divisão, mas depois nada do que foi acordado e prometido foi cumprido, inclusive o aporte que deveria ter acontecido em setembro deste ano, de cerca de 270 milhões de reais, também não aconteceu. E aí a gente tem que pontuar, eu não sei como isso vai terminar, logicamente, na reportagem lá do Josimar Football, diz lá que não está sendo fácil
vender os clubes. Até tem uma outra consulta, uma outra sondagem, mas que vender os clubes tá difícil. Na semana passada, o pessoal do Genoa, na Itália, tinha dito que 3 ou 4 empresas estavam interessadas no Genoa, mas não passou disso. O Red Star da França, esse deve estar sendo vendido nos próximos dias, porque está uma negociação mais avançada com o dono da Atalanta e também o Steve Pagliuca. Ele é dono da Atalanta, da Itália também, e tem parte das ações do Boston Celtics, da NBA. Essa para vender o Red Star da França. Os outros clubes não tem nada no visual, não tem nada no cenário mais certo de vender, inclusive o Vasco. A gente sabe que esses clubes estão à venda, inclusive o Vasco, mas que a gente não tem essa informação. E aí, a gente tem que pontuar o quanto o Pedrinho salvou o Vasco, né? Assim, a administração do Pedrinho, que entrou no clube no ano passado, neste ano, sabendo e olhando o que aconteceu, o que ia acontecer, olhando a situação, o Pedrinho entrou na Justiça do Rio de Janeiro e conseguiu uma liminar para o Pedrinho e para a diretoria do Vasco assumirem a gestão do Vasco no lugar da 777. E num primeiro momento, muita gente imaginou que o Pedrinho estava querendo dar um golpe, muita gente imaginou que o Pedrinho estava querendo ser esperto, que o Pedrinho estava querendo fazer o que clubes lá atrás, lá não agora no modo SAF, que está tudo no papel, inclusive legal, mas lá atrás, na época de ISL, na época de Hicks Mills, na época da MSI depois, no Corinthians. Então, assim, muita gente, até no próprio Vasco, quando teve o Nations Bank, muita gente lembra que em muitos momentos esses acordos terminaram de forma nebulosa, terminaram de forma esquisita e com as empresas sem conseguir recuperar o que botaram. Muita gente imaginou que o Pedrinho estivesse fazendo isso, quando na verdade o Pedrinho estava salvando o Vasco. Quando o Pedrinho entrou na Justiça e tirou das mãos da 777 o controle da SAF do Vasco, reparem que o Pedrinho não desfez a SAF do Vasco, ele não voltou o Vasco para o modo de clube associativo, né? Ou o clube associativo nunca deixou de ser, mas ele não pegou o departamento de futebol do Vasco e voltou a fazer parte do clube associativo. Não. O que o Pedrinho fez foi pegar o departamento de futebol do Vasco e apenas tirar a gestão das mãos da 777. Então, hoje, a SAF do Vasco, ela não, por decisão liminar, é verdade, ela não é mais de gestão da 777. Então, isso deu ao Vasco uma condição dele poder ser tocado o seu dia a dia sem tanta turbulência da 777, bem como ele tirou do Vasco a possibilidade do Vasco estar dentro de uma massa falida da 777 e que aí a gente não sabe o que poderiam fazer com o Vasco. A gente não sabe que tipo de ação a justiça americana ou a justiça internacional poderia fazer com o Vasco. O Pedrinho, ao fazer isso, ele tirou o Vasco de uma enrascada ainda maior. Então isso é preciso ser reconhecido, isso é preciso ser batido o martelo. O Pedrinho teve um papel importantíssimo em conseguir tirar o Vasco desse imbróglio complicadíssimo, ainda que numa decisão liminar. A decisão é liminar, a decisão pode cair a qualquer momento na Justiça do Rio. E isso fazer com que o Vasco se complicasse ainda mais. O estrago de ser vendido para 777 já estava feito, né? E aí não era na conta do Pedrinho, era na conta da diretoria anterior, do presidente anterior. Mas o Pedrinho, ele salvou o Vasco de algo muito pior. O que vai acontecer para frente, isso daí é um ponto importante, né? Nesse momento, o Vasco e a ACAP, que é a seguradora que está
gerindo todos os ativos da 777, eles têm um acordo feito na justiça para que, por 90 dias, nem o Vasco processasse a 777, nem a ACAP tentasse retomar o controle do Departamento de Futebol do Vasco. Isso foi feito um acordo, e no fim deste mês, no fim de outubro, esse acordo acaba. Então aí a gente tem que ver o que pode acontecer se, de novo, o Vasco vai continuar com a ação contra a 777 na justiça, se vai continuar tendo a arbitragem na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, que dentro do contrato do Vasco com a 777, um dos pontos de resolução de problemas é uma câmara de arbitragem, ou seja, é uma reunião ali de pessoas com saber jurídico que avaliariam a questão para decidir quem tem razão, se o Vasco, se a 777. Então, a câmara de arbitragem que o Vasco poderia invocar também está parada por esse acordo que Vasco e a ACAP, a seguradora que controla a 777, fizeram, e que esse acordo de suspensão termina em outubro. Ele pode ser renovado, e ele pode ser que seja renovado. Então, assim, porque nesse momento a relação do Vasco, e aí quando eu falo Vasco, eu leia-se Pedrinho e sua diretoria com a ACAP, é boa. Eles estão entendendo que o caminho é o Vasco ser vendido para uma outra empresa que queira investir no Vasco. Até porque a ACAP quer recuperar alguma parte do que foi investido no Vasco, né? Então, no entendimento da ACAP, essa Câmara de Arbitragem dentro da Fundação Getúlio Vargas poderia dar ganho de causa total para o Vasco e simplesmente dizer: o Vasco não tem que dar nada para a 777, ou não tem que dar nada para a ACAP. Isso poderia acontecer. Então, nesse momento, a ACAP, que é a seguradora que está controlando a 777, está tentando com que as coisas funcionem de uma maneira amigável com o Vasco, com medo de perder na justiça, porque, de fato, várias cláusulas que a 777 deveria fazer, incluindo o aporte de cerca de 270 milhões em setembro, não foram feitas. Então, o Vasco poderia retomar o controle do departamento de futebol. Então, esse é o ponto. E a gente tem que aplaudir o Pedrinho, né, cara? A gente tem que... Impressionante, assim, a gente tem que reconhecer o quanto o Pedrinho foi importante, o quanto o Pedrinho foi sagaz em evitar algo pior. O Vasco está sendo tocado num ano em que o futebol do Vasco vai de uma maneira muito boa, meio da tabela no Brasileiro, tentando olhar para cima, semifinal de Copa do Brasil, vai jogar o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, depois de ter perdido na Arena MRV por 2-1, então tem a chance de ir para uma final de Copa do Brasil. A Copa do Brasil já rendeu bastante grana ali para o Vasco, algo em torno de 23 milhões de reais. O Vasco vem sendo tocado num ano bom, como eu disse, e isso tem muito o dedo, e isso tem muito a sagacidade do Pedrinho. O Pedrinho, não sei como vai ser a administração do Pedrinho do ponto de vista de títulos, mas a administração do Pedrinho já está na história do Vasco, só por livrar o Vasco de algo pior com essa barca furada que é a 777. O que vai ser em 2025? Isso é tema para um outro debate. O Vasco vai precisar achar um investidor, vai precisar achar uma empresa que aporte dinheiro no futebol do Vasco, porque ainda que o Vasco tenha ganhado 23 milhões aí com a campanha da Copa do Brasil, ainda que o Vasco tenha recebido uma boa parcela da venda do Marlon Gomes, o Vasco vai precisar em 2025 desses aportes para poder botar a casa em ordem. Pedrinho tá ali tirando daqui, botando para lá, tentando fazer algo para fazer o Vasco funcionar. Agora, tudo seria muito pior se o Pedrinho não tivesse agido e não tivesse tirado o controle do departamento da SAF do Vasco da 777. A SAF do Vasco ainda existe,
O departamento de futebol do Vasco não voltou para o modelo associativo, continua sendo uma SAF, mas uma SAF na mão de quem conhece, de quem cuida, de quem ama o Vasco e de quem gere o Vasco de maneira correta e não de uma maneira cheia de problemas como a 777. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, resto do ritual, like, se inscreve no canal aqui embaixo e baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo, só clicar no link e baixar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.